Hoje nós vamos abordar um tema que está em destaque nos noticiários já há algum tempo e que muita gente não entende bem como vai impactar a nossa vida, o nosso dia a dia e vai impactar o de todo mundo. E sim, eu estou falando da reforma tributária. Eu sou Vitor Ramos, sócio do escritório que dá nome a esse canal, e no vídeo de hoje eu vou trazer para você a reforma tributária em 4 pontos super simples para tentar simplificar o entendimento desse tema para você que não entende nada de direito. Vamos lá. Um dos pontos principais, tão desejados por tanta gente que estuda o direito e que trabalha com o Senado, com o Congresso Nacional, enfim, que quer aprovar essa reforma tributária, que é falada desde que eu sou uma criança, é a simplificação do sistema tributário brasileiro. Eu não vou entrar em detalhes sobre o porquê o sistema tributário brasileiro é complexo, mas o que eu posso te dizer com bastante convicção é de que o fato de ele ser complexo gera muitos custos para a economia do país e diminui a competitividade do Brasil em relação a outros países nessa economia cada vez mais globalizada. Um dos motivos para isso é muito simples. Para você descobrir que imposto pagar, quanto de imposto pagar, a quem você deve pagar esse imposto e quando você deve pagar, tudo isso é bem complexo no sistema atual e exige, claro, que você contrate muita gente para cuidar disso, além do risco de você errar e ter que pagar altíssimas multas de até 100, 150 e até mais de 200%, seja a Receita Federal, seja as secretarias da Fazenda dos estados. Então a simplificação será muito bem-vinda para todos e terá efeito na vida de todos. E o principal ponto dessa simplificação, você já deve ter ouvido falar aí nas notícias, é o IVA, Imposto sobre Valor Agregado. E sua grande vantagem é que ele substitui 5 dos principais impostos cobrados no Brasil em apenas um, que na verdade são 2, mas ainda assim ele trará simplificações importantes. Para você ter uma ideia, o IVA já é um imposto cobrado em mais de 170 países, o que mostra que o Brasil está um pouquinho atrasado em relação à implantação dessa simplificação tributária. Mas agora vai, torçamos. Mas como funciona esse IVA? Como é que ele vai impactar na minha vida, no meu dia a dia? Eu vou tentar dar um exemplo o mais simples possível para que você possa entender, e eu vou dar um exemplo da seguinte forma, em 3 etapas de um processo econômico, digamos, em relação a um vinho que você vai comprar numa loja. Para esse vinho chegar na loja, alguém plantou uva, vendeu essa uva para alguém que faz o vinho, que vendeu para a loja na qual você foi e comprou esse vinho, certo? Então, se essa primeira pessoa, o agricultor, plantou as uvas e vendeu essas uvas a quem vai fabricar o vinho por R$100 e, digamos, o IVA tem uma alíquota, ou seja, o percentual que vai ser cobrado de imposto, de 10%, significa que nesse processo do agricultor, o fabricante do vinho, vão ser pagos R$10 de imposto. Daí, a pessoa que comprou as uvas vai fazer o vinho e vai vender para a loja. Nesse processo, ele vende os vinhos que ele produziu a R$200. Sobre esses R$200, vai se aplicar o IVA de 10%, que daria R$20. Só que aqui vem uma vantagem do IVA que acaba com algumas das coisas que acontecem hoje, que é o pagamento de imposto sobre imposto. Como assim, Vitor? Veja que desse ponto do agricultor para o fabricante do vinho foram pagos já R$10. Quando ele passa do produtor do vinho para a loja, deveria ser pago R$20, o que daria no total 20 mais 10, 30. Só que o produtor do vinho vai poder falar, digamos assim, para o comprador do vinho, que ele já pagou R$10 de imposto, então que nesse processo aqui você só precisa pagar mais R$10 de imposto. Então vai ser 10 do agricultor para o fabricante do vinho e 10 do fabricante do vinho para a loja que você vai comprar o vinho que você vai beber no final de semana. Antigamente, aliás, atualmente, é bem possível, em diversos casos, que você pagasse não só R$20 aqui, como que esses R$20 incidissem sobre os R$10 que você pagou antes. Você viu que começou a confundir tudo, né? Pois é, o sistema atual é assim, bem confuso. Então isso simplifica e diminui, de certa forma, a carga tributária, já que você aproveita o imposto que você pagou antes. E aí, quando você for na loja e comprar esses vinhos por R$300, o que daria R$30 de imposto, na verdade só vai incidir mais R$10, porque 10 já foram pagos aqui e 10 já foram pagos aqui. No agricultor, na loja de vinho, e agora você vai pagar R$10 porque o preço também foi subindo. Então cada fase vai pagar um imposto específico. Uma vantagem, simplificação. Uma desvantagem, o peso segue todo em cima do consumidor. E tributar consumo não é a forma mais inteligente e eficiente para uma economia
de ter um sistema tributário, mas isso fica para a parte de crítica. Mas você lembra que no início eu falei que o IVA, na verdade, vai ser composto de 5 impostos. Na verdade, ele vai substituir 5 impostos. E quais são os impostos que ele substitui? O PIS, COFINS e IPI, que são tributos federais, ou seja, do governo federal, da União Federal, de Brasília, por assim dizer. O ICMS, que é um imposto estadual, que cada um dos estados da federação cobra, você já deve ter ouvido falar. E o ISS, que é um imposto sobre serviços, um imposto cobrado pelos municípios do Brasil em relação aos serviços prestados nesses municípios. O IVA deveria substituir todos eles, mas você também lembra que eu falei que ele tem uma jabuticaba aí, que não é bem a substituição de 5 por 1, e sim de 5 por 1, que é subdividido em 2. Então vamos lá. O IVA, na verdade, ele vai ter dentro dele 2 tributos diferentes. O CBS, ou a Contribuição sobre Bens e Serviços, que vai ser o imposto que vai substituir, digamos, a parte federal dos impostos anteriores, ou seja, o PIS, COFINS e o IPI. E o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai substituir, digamos assim, a parte municipal e estadual dos impostos anteriores, ou seja, o ICMS e o ISS. Pelo menos essa subdivisão vai ser mais importante, digamos assim, para o governo, que vai fazer essa redistribuição dos valores que vão ser pagos a partir do IVA. Então a gente não precisa se preocupar tanto com isso. Um outro ponto importante da criação do IVA é que ela vai acabar com a chamada guerra fiscal. Talvez você já tenha ouvido falar nisso, eu ouço desde que eu sou criança. Quando a Ford, por exemplo, foi para a Bahia, ela foi numa guerra fiscal entre Bahia e Rio Grande do Sul, que teve outros capítulos com indústria de imóveis. Enfim, basicamente é quando um estado oferecia descontos nos impostos para atrair uma empresa para o seu estado, ao invés de deixar que aquela empresa fosse para outro estado. Ok, talvez vocês não lembrem disso, talvez já fosse eu, criança, me interessando pela área tributária, mas é algo que ocorre no Brasil já há bastante tempo e que tende a acabar. Alguns veem como vantagem, porque você evita que os estados percam receitas simplesmente por essa briga, e outros como desvantagem, porque acreditam que a liberdade econômica faria com que mais empresas se interessassem em vir para o Brasil, já que algumas viriam simplesmente por ter impostos menores a pagar e outras, independente do imposto, vão vir do mesmo jeito. Deixa aí nos comentários qual é a sua opinião. É bom ou ruim o fim da guerra fiscal? E se você quer entender por que a guerra fiscal é importante nesse aspecto, é muito simples. Hoje, os impostos são pagos no lugar em que o produto ele é produzido. Então, por exemplo, se eu produzo este controle remoto na Bahia, é a Bahia que irá receber os impostos referentes à produção e à venda, comercialização deste controle remoto. Depois da chegada do IVA, na verdade, o que vai acontecer é que o estado que adquire o bem é que vai receber as receitas dos impostos daquele bem. Então, se algo é produzido em São Paulo, comprado na Bahia, o imposto será destinado à Bahia. Se algo é produzido na Bahia e comprado em São Paulo, São Paulo. Se algo é produzido em São Paulo e comprado em São Paulo, obviamente, São Paulo. E isso também tende a acabar com vários problemas grandes que acontecem no sistema tributário brasileiro. E nós vamos chegar agora ao tópico das críticas, mas antes das críticas vamos falar das exceções, que também fazem parte das críticas, porque quando se cria muitas exceções para uma regra, você aumenta a complexidade. Mas vamos lá. Algumas exceções ao IVA. Por exemplo, produtos da cesta básica, ao que parece, não pagarão nenhum imposto, não pagarão IVA. Estamos falando de feijão e arroz, por exemplo. Produtos de necessidade básica das pessoas. Isso parece muito bom, mas já eu explico porque não é tão legal assim. Mais legal e mais inteligente do ponto de vista tributário é o que acontecerá com contas básicas de consumo, como por exemplo conta de luz e gás. Todos, pobres e ricos, pagarão o mesmo imposto, só que haverá uma espécie de cashback, ou seja, devolução do imposto às pessoas de baixa renda. Então todos pagam o mesmo tributo sobre aquele consumo, só que as pessoas que têm baixa renda recebem de volta o imposto que pagaram. E por que eu considero isso melhor do que não pagar imposto sobre algum determinado produto, por mais que ele seja essencial, é justamente pelo fato de que quando você zera o imposto do feijão, por exemplo, você está, sim, ajudando a pessoa de baixa renda a comprar um feijão mais barato, mas ao mesmo tempo você está praticamente dando de graça o feijão a uma pessoa que tem melhores condições financeiras e que teria total condição de pagar imposto sobre aquele feijão. E isso aumenta a desigualdade e a injustiça tributária, já que no final das contas a carga tributária acabará sendo maior para quem tem baixa renda, como é hoje. Uma outra exceção é o chamado imposto do pecado, ou seja, o imposto que incide sobre alguns produtos pecaminosos, digamos assim, como o álcool e o tabaco. Então cigarros e bebidas alcoólicas
poderão ter uma alíquota maior do que o IVA básico, justamente por serem considerados produtos nocivos às pessoas. E agora entramos nas exceções que eu mais critico, inclusive essas são exceções que beneficiam advogados como eu, e mesmo assim eu discordo. Profissionais liberais, como médicos, advogados, engenheiros e arquitetos, pagarão um IVA reduzido, ou seja, 70% da alíquota que vai ser ainda futuramente escolhida para o IVA. E por que isso é ruim? Porque sempre que você reduz de um lado, alguém tem que pagar essa conta. E todos os demais, que não estão incluídos nessa exceção, é que vão pagar a conta do benefício que foi atribuído aos profissionais liberais. Há diversas explicações possíveis do porquê essas atividades foram beneficiadas. A principal é o lobby, mas eu posso te dar aqui várias explicações técnicas, mas na prática, no final das contas, é injusto. Todo mundo tem que se virar com a mesma alíquota. Se alguma atividade vai ficar mais cara, mais difícil, paciência. Um sistema tributário justo, as pessoas têm que se adaptar. Mas essa é apenas minha opinião. Deixa a sua aí nos comentários. Para você ter ideia do impacto que essa exceção gera, o previsto era que o IVA brasileiro ia ficar ali na casa entre os 21% e 23% de imposto. Ou seja, se você comprasse algo de R$100, você ia pagar entre R$21 e R$23 de imposto. Com essas exceções, a carga tributária oriunda, que vem do IVA, tende a ser, pelas previsões que estão sendo feitas, de 27% a 28%, o que tornará o IVA brasileiro o mais alto do mundo. A reforma tributária ainda tem outras críticas, como ter deixado de tratar do tema de tributação dos dividendos. Dividendo, o que seria tratar do tema do imposto de renda, que é a forma mais justa de você taxar as pessoas de uma forma mais igual e mais proporcional à renda de cada pessoa, muito mais eficiente do que tributar o consumo. Mas isso também ficou de fora nesse momento, pelo menos. Vamos torcer para que numa segunda fase breve da reforma tributária, temas como esse sejam discutidos e sejam aprovados também o quanto antes. Uma última crítica que é feita à reforma tributária é seu período de transição. Um período de transição, não me entenda mal, é bem importante. Afinal de contas, você não pode mudar um sistema tributário que está aí há centenas de anos, praticamente, da noite para o dia, porque você iria causar rombos absurdos nas contas públicas, seja na União Federal, nos estados e nos municípios. Mas o prazo que foi dado e a forma é que coloca em risco, para muitos especialistas, até mesmo a efetivação dessa reforma tributária. Para você ter uma ideia, esta reforma tributária, tal como programada, somente seria concluída totalmente em 2078. Essa parte de 2078 é a parte da migração do tributo que é pago ao Estado que produz para o tributo que vai ser pago ao Estado que compra os produtos, que adquire os produtos. O resto da transformação dos impostos que existem hoje para o IVA, a previsão é de 10 anos e em um período desses 10 anos a gente vai conviver com os dois sistemas tributários. Faz parte, não é o ideal, mas faz parte. Mas qual o problema de se fazer isso em 10 anos? 10 anos são no mínimo 2 mandatos presidenciais, diferentes do mandato presidencial que existe hoje, ou seja, pode encontrar aí 2 ou 3 mudanças partidárias no governo, o que pode transformar a reforma tributária num verdadeiro Frankenstein, ou seja, uma colcha de retalhos de gente empurrando cada vez uma regrinha nova diferente e acabar com a simplificação que é pretendida com ela. Esse, para mim, também é um dos maiores riscos de você ter um tempo de transição tão longo. Era melhor sofrer um pouquinho em um tempo menor do que colocar em risco tudo que foi aprovado até aqui. Mas e você? E o que vocês acham dessas mudanças? Você entendeu por que ela vai impactar a sua vida? Se sobrou alguma dúvida, pode deixar nos comentários que vocês sabem que a gente responde a todos. Um abraço e até o próximo vídeo.